E aí pessoal, continuando nossa série aqui do canal, hoje a gente vai fazer alguns exercícios de ataque ao rei, tá? Então, deixa eu ver se está tudo certo aqui, rei vulnerável e atacando o rei rocado. Então vai tudo envolver ataques ao rei adversário, tá? Então aqui o rei branco está muito exposto. Vocês vão ver que todos os exercícios o rei adversário vai estar ou exposto ou com uma defesa muito debilitada. Então aqui nesse caso eu acredito que eu devo jogar dama G1. E aproveitar que o rei das brancas está exposto, justamente para ganhar material, né? Então depois de torre D2 a gente tem um tema de espeto. Para o próximo, aqui o rei das pretas de novo está muito debilitado, né? Ele está meio sem casas aqui para andar. E aqui a gente consegue jogar o lance cavalo por C7 cheque, seguido de torre D8 mate, que é um tema muito típico de mate. Então aqui o branco acabou de jogar o lance dama D5, só que de novo, né? O rei das brancas está bem debilitado aqui, né? Sempre que um peão do roque avança, surgem algumas fraquezas, né? Sempre que um peão avança, as casas ao lado desse peão ficam fracas. Então, por exemplo, quando o peão de G3 avança, as casas brancas em volta do rei ficam debilitadas. Então é isso que a gente está usando aqui, tanto que a dama está cortando algumas casas do rei branco. E aqui a gente consegue usar o lance bispo para F2 seguido de torre 1. E a gente acaba dando mate no rei das brancas. Então aqui o rei das pretas de novo está um pouco debilitado. Só que aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado porque tem alguns temas aqui. Mas acredito que eu devo jogar o lance cavalo D6, que ataca tanto o rei, tanto o bispo. Depois de dama D6 a gente toma aqui mesmo e dama mais. Então aqui o rei das brancas está preso aqui na última fileira, não tem nenhuma casa de escape. E aqui a gente tem que jogar dama 1, bispo, dama C1 e agora dama por E1. Famosíssimo mate do corredor. Então aqui de novo o rei das pretas está totalmente debilitado, os peões não estão protegendo o rei direito. E aqui a única casa que ele tem para fugir é a G8 e H7. G8 já está controlado e agora a torre H4. Acaba dando mate. Certo, aqui o branco acabou de jogar o lance dama por G7. E aqui está faltando um peão em H2, né, no roque das brancas. Quando falta esse tipo de peão, a gente pode tentar usar a coluna H aberta. Então, o rei das brancas está um pouco exposto aqui. Então, acho que a gente deve jogar dama H4 aqui. E aí a gente toma dama... Porque dama H4 ameaça mate tanto em H2, tanto em H1. E o branco não tem o que fazer para escapar por meios normais aqui. Então, bora lá. Então, aqui a gente tem um típico exemplo de destruição de roque, né? Então, destruir as defesas do rei. Então, a gente consegue jogar o lance torre toma C3 aqui para quebrar totalmente as defesas, né? Os peões já avançaram aqui do roque e aí o rei fica um pouco fraco. E agora com a entrada da dama em B3, seguido de torre toma C3, o ataque é violentaço e não tem como o branco sobreviver aqui. Então, aqui o rei está meio preso aqui na coluna H. E aqui até nos finais a segurança do rei é importante, né? Então, torre H8, seguido de torre H7. Então, aqui temos um peão passado, não tem tanto a ver com o rei, acho, né? Certo, isso aqui é legal. O rei, de novo, né? Tá faltando um peão aqui no roque das brancas. Então, aqui a gente consegue ganhar material jogando lance bispo A2. Se jogasse rei A1, a gente teria bispo C4, cheque. Atacando tanto o rei, tanto a torre lá em F1. Só que agora a gente joga bispo C4 igual, que ataca a torre. E o problema de mexer a torre é que leva a mate agora. Então aqui o rei das brancas está totalmente estourado no centro. Não tem peões nem peças protegendo ele. Então, depois de dama D2, dama F2, o branco acaba levando mate. Então aqui mais um exemplo de o rei inseguro, né? O bispo controla algumas casas perto do rei. Sempre que tiver esse tipo de posição, que o rei está sem casas, tem muitas peças em volta do rei, é legal ficar de olho nesses temas. Então, dama F2, que ameaça mate em G1, e se cavalo por E3, dama E1, e a gente vai dar mate do corredor nele, tá? Então, aqui, a gente não precisa necessariamente dar mate no nosso adversário, mas a gente pode usar a posição exposta do rei adversário para criar ameaças, que é o caso aqui. O rei em G7 está um pouco exposto nessa diagonal aqui. Então, depois de dama D4, a gente acaba atacando o rei e ganhando o cavalo aqui. Uma coisa interessante
de lembrar é que sempre que o peão de F de um dos lados some e o rei fica aqui em E8, por exemplo, essa diagonal aqui fica muito fraca, porque ficou faltando um defensor natural, né? Então é legal a gente tentar explorar isso. Então dama H5, seguido de dama toma G6. Aqui, isso aqui é um caso típico de destruição do roque. Provavelmente o branco jogou um lance com o bispo C1 seguido de bispo F6, quebrando a estrutura das pretas. E agora surgem linhas abertas para atacar o rei das pretas, né? Então depois de dama G4, seguido de dama G7, um mate muito típico. Sempre que tiver essa estrutura de peões aqui, é interessante pôr uma peça como esse cavalo aqui em F5. Ele ajuda muito bem a configurar algumas ideias de ataque. Então, aqui é uma posição de roque de alas opostas. Então, normalmente, quando surge esse tipo de posição, o lado que chegar com o ataque primeiro ganha, né? Então, aqui a gente vai tentar abrir a ala do rei para tentar atacar. Então, por exemplo, H por G6, o exercício acaba, né? Mas aqui, só para dar uma ilustrada aqui para vocês, é o seguinte, depois de H por G6, não tem muito, porque tá vindo, tipo, por exemplo, se H por G6, vem dama H6, né? E não tem como evitar mais o mate, né? Em H8, principalmente. Se F por G6, dama H6 igual, e não tem como evitar não tem como defender o peão de H7. E se jogar A por B3, acredito que depois de G por F7, o rei das pretas está muito exposto, né? Torre por H7 e tal. Então vamos para o próximo. Aqui temos um típico tema de ataque, que é o estilingue. E aí a única peça que atrapalha o tema de mate é o cavalo, né? Então a gente vai sacrificar esse cavalo para dama H7. Então aqui mais um tema típico de mate, que é a dama aqui perto do rei. Então lembra que o peão em G3 debilita as casas ao lado aqui. Então o preto já está explorando essas debilidades. E aqui o preto já consegue levar mais uma peça para o ataque, jogando o cavalo G4, seguido de dama H2 e dama H1, mate. Então aqui de novo temos um bispo controlando a casa de G1, só que a gente tem que dar um jeito de chegar nesse rei, né? Como é que a gente pode fazer isso? Então aqui tem um tema típico de liberação. Então a gente vai tentar abrir a coluna H aqui. A gente consegue fazer isso jogando lance cavalo G3, seguido de dama H6. E aqui de novo, né? Aquela coisa, o peão de G6 avançou, as casas ao lado ficam muito fracas, né? Então cavalo G5 e o preto acaba levando mate aqui. Então aqui o peão de G está cravado, ele não pode tomar o nosso bispo. E se não tivesse a dama aqui em D2, a gente poderia jogar dama G2 e dar mate, né? Mas tem a dama em G2. Se a gente conseguir desviar essa dama daí, a gente consegue dar mate. Então a gente consegue usar esse tema de desvio. Então, a gente pode jogar o lance torre toma D3 aqui. Porque a dama tem que ficar vigiando o peão de G2 ainda. Então a gente acaba ganhando material aqui na brincadeira. Depois de dama D3, agora que ela saiu, podemos tomar em G2. Então aqui, vejamos, o branco ameaçou dama G8 e provavelmente deve me dar mate nos próximos lances aqui. Então a gente tem que tentar atacar o rei das brancas, né? Vamos ver o que acontece aqui. Eu estava pensando em torre por H3 mesmo, para abrir essa diagonal aqui para o bispo. E aí acho que as peças do preto estão atacando violentamente aqui. Torre H3, e agora E3. E agora a dama vem por G5, agora e dama G2. Mas, se ele não tomasse, né, se ele jogasse tipo rei G1, acho que eu jogaria dama D4, dama D4, cheque. E aí começa a ter uns problemas meio sérios já a posição das brancas. E depois de GH e 3, se ele jogasse RH2, eu jogaria dama D2, cheque, colocando a última peça no ataque. Então bora lá. Então aqui temos mais um tema típico, torre B8, RH7, agora dama F5, agora dama F6. E não tem como evitar qualquer um desses mates aqui. Ou tacar em F7 também, enfim. Bom, aqui o rei está no centro e acaba levando o mate em 2. Vejamos. Bom, temos um duplo aqui já, né? Com o cavalo G3, justamente porque o rei está muito, muito exposto. Acho que é isso, na verdade. Cavalo G3 e agora cavalo F1. Cheque, depois de torre por F1, a gente tira a torre e torre a mais, né? Então aqui de novo, ó. Peão de B6 avançou. Tem fraquezas em volta
desse peão. Então aqui eu acho que a gente pode jogar o lance D7, porque se a torre sai, tá caindo em C7, né? E aqui depois de dama por D7, dama por D7. Aqui torre D3 é mate. Tá, aqui o lance é bispo toma G4. E aí qual é o ponto, né? Se ele joga H toma G4, a gente joga o lance dama H7. E a gente consegue um ataque na coluna H, justamente porque o peão de H2 sumiu. Veio o bispo H8. Então aqui o peão de G6 enfraqueceu algumas casas também. E aqui a gente tem uma coluna aberta, né? Diretamente para o rei das pretas. Então dama H2, dama H7, dama H8. Aqui dama E7 é mate. E aqui de novo, ó, vejam como os temas vão se repetindo, né? Só que aqui eu tenho que jogar cavalo por E6. E agora que o peão de F sumiu da sua casa normal, aqui esses peões ficam muito mais fracos, né? Então a gente tem sistema de destruição do roque. E dama G6 e dama G7. Tem aqui G4 é mate 1. Aqui torre H8, torre H7. E aqui mais um tema de destruição do roque. O rei já está 100 peões perto dele. Então acho que torre H6. E aí dama H7, torre H7, né? No pior dos casos. Aqui dama F7. Tá, e aqui temos uma cravada, né? Temos uma linha aqui que a dama está atacando o rei das brancas. E o peão de H3, que como o peão de G está cravado, o peão de H3 não está defendido. Então a gente pode jogar o lance bispo toma H3. Está ameaçando o mate em G2 e o branco deve sofrer um pouquinho para tentar sobreviver aqui. Então, jogou C5 aqui o branco. Esse é legal porque... Não, pera, calma. Ah, tá, bispo A5, né? Tava viajando aqui. Mas... Aqui é dama F7. Tá. Com o peão em F6 a gente consegue eliminar... Consegue aumentar a pressão em cima do peão de G7, né? Então aqui a gente pode jogar o lance dama G5, que ameaça mate em G7, e agora tomar a dama em F6. Então aqui a gente tem cavalo F3, aproveitando que está cravado, seguido de dama toma H2 mate. Aqui cavalo F6. Então de novo, o peão de G avançou, tem fraquezas em volta do rei. Então cavalo F6, seguido de cavalo H5. Cavalo E6. Defendeu a torre, só que a gente pode eliminar essa torre, a defesa, né? Na F8 a gente acaba ganhando material aqui. Aqui mate em F2. Aqui mate em C1. Aqui torre de H8 é mate. Bom, aqui o rei está meio sem casas, então dama E4. E aí contra a dama G2 a gente pode jogar dama E1 e acabar dando mate. Então dama H5. Aquela coisa, de novo, né? Não tem o peão em F7, essa diagonal aqui fica fraca, né? Dama H5, dama F7. E aqui, se a gente jogar dama 8 direto, o rei escapa, né? Então a gente pode tentar fazer isso aqui primeiro para bloquear, para as próprias peças do preto bloquear a saída do rei. E agora dama A8 é mate. E para a gente fechar essa sessão com um tosquíssimo dama D8 mate. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tem muitos exemplos de ataque ao rei na história do xadrez assim. Esses são alguns exemplos bem simples. E, bom, a gente vai vendo outros exemplos daqui pra frente. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.